Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, assim, esse vídeo é o de número 711. Então, quando os... No final, quando o espírito, o eu, ele no reino animal, no final do período do reino hominal, porque o eu, ele passou-se por todos esses reinos, assim, vamos dizer, estagiando, né? Então, venceu o período... Vou tratar aqui da Terra só para simplificar para as pessoas. Mas isso é em todo o universo. Então, quando chegou no final do estágio do ser em processo de evolução, que é ali o princípio inteligente, que ele já podia passar, ele podia migrar para o reino hominal, né? Então, o que os bons espíritos fizeram, os arquitetos siderais fizeram? Aqui na Terra, naquela época, não existia seres humanos vivendo aqui na Terra. Então, o que eles fizeram? Eles realizaram cirurgias no organismo espiritual daqueles seres para que eles se adaptassem a um novo reino, porque não vai saindo assim do reino do animal e pulando para o reino animal sem cirurgias perispirituais, espirituais, que não, porque olha, o negócio é dificílimo. Nós aqui ainda reclamamos que trabalhamos muito, que temos muito trabalho. Quem trabalha são esses seres divinos. Então, eles pegaram aqueles seres, trabalharam o espírito deles para adaptarem-se no reino animal, hominal. Só que era sabido naquele momento pelos arquitetos siderais que não existia aqui na Terra seres humanos vivendo aqui. Isso não é problema. Isso não é problema. Porque em a natureza tudo se encadeia. Então, eles procuraram, os arquitetos siderais, eles procuraram no reino animal que aqui se encontrava, aquele que mais se assemelhava ao projeto espiritual que eles tinham em mãos, que era o nosso eu. Vamos simplificar o nosso eu para poder não ficar muito confuso, né? Para não confundir muito. Então,
Muitas pessoas pensam que nós, principalmente os antropólogos e os paleontólogos, eles pensam que nós somos originários dos hominídeos, que são os australopitecos. Mas nós não somos originários dos hominídeos. Nós somos originários de antecessores dos hominídeos. Aqui na Terra existia o antecessor dos símios, né, que são os macacos, o orangotango, os gorilas. Existiu aqui na Terra um ser que, olhando a gente, fala assim, é macaco, né? Mas existiu esse ser que chamava Common Ancestor. Common Ancestor. Esse ser, ele é o antecessor dos Ramapithecus. Ramapithecus. Olha só para você ver. Então, veja bem essa história agora. Como os arquitetos siderais já haviam trabalhado o espírito dos seres que só necessitavam adentrar o reino hominal, então o que eles fizeram? Eles pegaram a fêmea e o macho do Common Ancestor, que é antecessor bilhões não, milhões de anos que os hominídeos trabalharam o corpo espiritual daquele casal, você entendeu? Trabalharam a alma, trabalharam aquele espírito daquele casal no plano espiritual, quando eles dormiram, é lógico, para que eles pudessem receber o hominal, que já estava migrando-se aqui para o hominal. O animal que estava já preparado, né? Mas na condição de hominal, já estava preparado para migrar-se aqui para a Terra na condição de hominal. De forma que é preciso entender, usei aquele termo nos vídeos anteriores, que como o Common Ancestor agiu como se fosse uma barriga de aluguel preparada pelos arquitetos siderais para receber o espírito humano. Só que naquele período ali, gente, o espírito, ele muito primitivo ainda se encontrava. Mais selvagem, muito mais selvagem. Naquele período ali, não existia moral, cultura, não existia nada. Intelecto, era instinto puro. A gente vê isso até hoje em dia. E sei que
retorna para o corpo físico aquele casal de espírito desse common ancestor, e ali teve o início ao primeiro, né? Na concepção ali teve o início ao primeiro. Então veio lá porque nós sabemos que esse common ancestor ele é um antecessor. Ele é um antecessor dos símios. Ele é um antecessor dos símios. Só que aqueles seres que nasciam através deles nasceram milhões de anos através daqueles seres. Só que é o seguinte, quando eles já se encontravam assim numa população muito grande, já aqueles com ancestor foram deixados de lado, e ali eles, os seres humanos, eles começaram a procriar entre si. Você entendeu? Eles começaram a procriar entre si. Porque esse trabalho espiritual realizado nas fêmeas dos common ancestor, não foi só num casal, e sim em milhares de casais. Em milhares de casais. Então, milhares de seres humanos nasciam de 4 meses, 5 meses, 6 meses. E com isso foi gerando um novo padrão de seres. Que isso é anterior aos hominídeos. Depois, esses seres, esses espíritos que nasceram através desses casais de common ancestor, eles aperfeiçoaram de uma tal forma, depois de milhões de anos, que nós não temos noção, eles vieram na condição de um outro nome, Ramampithecus, que os antropólogos e os paleontólogos dataram de 14 milhões de anos depois. Agora, os common ancestor, os antropólogos e os paleontólogos dataram que só nesta condição eles viveram 40 milhões de anos só nessa condição. Só que, de acordo com o Livro dos Espíritos, isso é quimérico. Então, o que é quimérico? Fantasia, fictício, delírio, utopia. Isso é a imaginação aqui dos antropólogos, né, e dos paleontólogos. Esses números são inexistentes porque esses números são muito maiores, 40 milhões de anos. Eles viveram como common ancestor mais de 500 milhões de anos. Ramampithecus, mais de 400 milhões de anos.
Você entendeu? Então, esses foram os antecessores dos hominídeos. Só que você não pode se esquecer que como ancestor e Ramapithecus eram ali seres humanos que haviam acabado de deixar o reino animal, que foram trabalhados pelos os benfeitores espirituais e os arquitetos siderais, que estavam preparando corpos, organismo, eles estavam preparando esse como ancessor Ramapithecus, eles estavam preparando corpos, eles estavam preparando um padrão, eles estavam moldando uma estrutura para que daqui a alguns milhões de anos viesse os como se chamam os australopithecus, que são os hominídeos. Agora, uma outra coisa que eu quero dizer, gente. Paramos nos australopithecus. Só que a confusão que os paleontólogos e os antropólogos fazem aqui na Terra, a confusão deles é que isso deu-se início na África e depois de alguns milhões, depois de 70 milhões de anos, depois de 100 milhões de anos, eles saíram da África e uns foram para o norte e outros foram para o sul. Isso é inexistente. Você sabe por quê? Porque nós vamos voltar aqui no Livro dos Espíritos. Olha só, agora eu vou ler o Livro dos Espíritos. Antes eu estou falando de cabeça. Questão 53. A gente tem que raciocinar, gente. Kardec perguntou: o homem surgiu em muitos pontos do globo? O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias. Você viu só? O que os bons espíritos com isso sugeriram? O que eles disseram com isso? O que eles disseram com isso, gente? Que você sabe o processo espiritual que foi realizado nos Common Ancestor, lá na África. Você sabe? Nós já dissemos isso aqui. Foi realizado um processo espiritual nos Common Ancestor, né? Lá na África. Os bons espíritos realizaram não só lá na África, eles realizaram em todos os Common Ancestor, que encontravam-se espalhados por todo o globo. No deserto do Saara, na Europa, na Ásia, na Sibéria, nas Filipinas, na Nova Guiné, na Oceania, na Polinésia, no Alasca, na América do Norte e na América do Sul. Em todos esses locais, os arquitetos siderais realizaram cirurgias nestas fêmeas dos Common Ancestor.
E elas, nesses continentes todos, elas, ao mesmo tempo, elas gerava filhotes esses, nada mais que o espírito humano que, num processo espiritual cirúrgico que também enfrentou, nasciam através desses primeiros, desses ancestors, em todos os continentes do globo. Em todos os continentes do globo. Esses seres povoou o mundo todo ao mesmo tempo. Não tem nada desse negócio de que, só que eu vou explicar um item. Não tem nada desse negócio de que uma turma saiu da África e foi para o norte, outra turma saiu e foi para o sul, e outra turma ficou lá na África. Ô Luiz, mas os paleontólogos e os antropólogos, eles dizem isso, tá? Mas aí o livro dos Espíritos vem e nos diz: não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Quiméricos, imaginação, fantasia, fictício, delírio e também utopia. Não passa de utopia, não passa de delírio dos paleontólogos e dos antropólogos. Devido falta de capacidade evolutiva, espiritual, para entender a programação da natureza divina, da natureza. É da natureza divina mesmo. É da natureza divina. Só que nós temos que entender, você vai entender uma outra coisa agora. Aí você vai me dizer assim: ô Luiz, então quer dizer que não houve essa imigração? Houve. Teve uma certa turma que, lá da África, que cansado de ficar lá no meio daquela tribo, milhares de seres lá naquela tribo, eles se cansaram. Então, uma turma resolveu ir para o norte. Outra turma resolveu ir para o sul. Você entendeu? Consta-se aqui na Terra que muitos seres que foram para o norte e muitos que foram para o sul, eles, pelo caminho, encontravam outros seres e eles abatiam aqueles seres e comiam aqueles seres, porque eles eram antropomórficos. Não, nossa, é tanto nome. Eles comiam. Então, quando eles viam aqueles outros seres, então, por exemplo, eles saíram da África na condição de Common Ancestor. Tá. E eles, dali em diante, eles iam encontrando outros seres,
Só que eles iam abatendo aqueles seres. Agora, veja bem, nós temos que voltar a um pontinho mais atrás. Vamos para o próximo vídeo que eu quero voltar um ponto atrás para você ver.